Sejam bem-vindos ao nosso podcast Pode Processar. Esse é um projeto desenvolvido por mim, Marcele, advogada previdenciarista e agora host do podcast Pode Processar, e pela doutora Laila. Meu nome é Laila, eu sou advogada previdenciária e trabalhista. Já sou advogada há quase 10 anos, mas na área previdenciária eu comecei há mais ou menos uns 5 e de atuar de forma efetiva mesmo há mais ou menos 3 anos e meio. E aí, doutora, sobre o que é que nós vamos falar hoje? O podcast ele é multifunções, ele é voltado para todo mundo de verdade. Tanto aquela pessoa que quer saber de algum direito, saber da aposentadoria, de algum benefício, tanto para aquele jovem advogado ou bacharel, ou aquela pessoa que está estudando direito e quer saber algumas nuances práticas do direito previdenciário. O podcast Pode Processar, apesar do Pode Processar, a gente vai voltar mesmo para a questão previdenciária, que acredito que é de maior dúvida e até de dificuldade de pesquisar. Porque quando a gente bota no Google alguma coisa trabalhista, facinho a gente descobre. E previdenciário não, porque são muitas nuances, muitas regras. E é disso que a gente quer falar aqui, começar por esse começo. Principalmente os casos práticos, né? Trazer aqui pro pessoal que tá assistindo a gente como é que o negócio acontece. Porque uma coisa é a gente ler a lei, outra coisa é ver como é que o bicho pega na vida real. A teoria é bonita, na prática. Quando você leva pro caminho, pro vamos ver, surgem muitas dúvidas, né? E a gente vai trazer tanto as dúvidas das pessoas que seguem a gente, que compartilham com a gente, quanto as que a gente já viveu trabalhando. E hoje nós iremos falar sobre servidores de prefeitura que não têm RPPS. O que é isso, doutora? São aqueles servidores que trabalham em prefeituras, a gente vai especificar aqui do Maranhão, porque a gente não sabe bem como é a realidade dos outros estados, que trabalham na prefeitura e são vinculados ao INSS. Não existe uma previdência própria. Alguns municípios, bem poucos aqui no Maranhão, têm a previdência própria, mas a grande maioria é vinculado ao INSS. E o que a gente vê na prática, já que a gente atua bastante nessa questão, é que as dificuldades que essas pessoas enfrentam, uma série de dúvidas que a gente vai buscar esclarecer aqui. Para começar, a gente gostaria de diferenciar os tipos de servidores, certo? Existem, para o caso do podcast de hoje, nós vamos enfatizar tanto o servidor público, que é aquele que ingressa por meio de prova de títulos, como é o nome? Prova de concurso público. Por meio de concurso público, quanto funcionários públicos, né? Que o povo fala de contrato. São os contratados, são os seletistas, são cargos de livre nomeação e de livre exoneração. É aquele que o prefeito vai lá, coloca quem ele quer e depois, quem entrar depois, o prefeito tira. São exatamente esses. E o que eu vejo na prática em todos os municípios que eu já vi, eu não sei dizer se ocorre no Maranhão todo, mas o que eu já vi é essa dificuldade do repasse da prefeitura para o INSS. Porque chega um prefeito, vê que a dívida do prefeito anterior está milionária com o INSS, a prefeitura não tem dinheiro nem para quitar para trás, e aí ele se aproveita da situação. Olha, se já tá tudo bagunçado, eu vou manter. Aconteceu alguma coisa com o prefeito passado? Ele foi preso por causa disso? Tá respondendo processo por causa disso? Não, então eu vou manter essa questão dos repasses. E aí eles descontam. Por exemplo, a pessoa ganha R$4.000, eles descontam em cima dos R$4.000, mas na hora de repassar, eles repassam como se a pessoa ganhasse um salário mínimo. E aí essas informações migram para o CNIS, que é onde estão todas as informações previdenciárias, e na hora que a pessoa busca um auxílio-doença, na hora que a pessoa busca uma aposentadoria ou qualquer coisa relacionada, vai encontrar essa dificuldade.
Isso quando repassam. Isso quando repassam. Quando repassam. Se você não encontrar lá um buraquinho do seu CNIS, você começou a trabalhar em 2003, aí aparece uma última contribuição em 2011, aí continua trabalhando, mas aí só vai aparecer outra contribuição em 2017. E como é que você fica, né? Você vai ter que comprovar ou você vai ter que pagar? Como é que fica o servidor nesse caso, doutora? Pois é. Inclusive, eu tô com um caso prático dessa semana aqui do escritório. A pessoa, ela é servidora de um município do Maranhão e aí ela tá doente. Só que não, a última contribuição tem uns 3, 4 anos. Só que ela tá nativa. Eu disse, não, nesse caso vamos pegar uma certidão para comprovar que está nativa, porque aí a relação vai ficar entre o INSS e a prefeitura. Você não pode ser prejudicada, porque as pessoas ficam muito nervosas. Ai, o que eu vou fazer? A prefeitura não está repassando, eu não vou conseguir me aposentar. Eu que vou ter que tirar do meu bolso para colocar lá? Não funciona assim. A obrigação é de fiscalizar é do INSS e de repassar é para a prefeitura. Na verdade, a sua obrigação é de demonstrar o vínculo. E eles que se virem depois para ver responsabilidade de prefeito, os valores que estão faltando, o rombo da Previdência e etc. Tu falou muito bem aí sobre solicitar uma certidão. O INSS ele tem alguns documentos, mesmo que o município ele não tenha a previdência própria, o segurado ele tem que comprovar já que ele trabalhava pelo município, e às vezes até quando aparece para o INSS ele tem que comprovar que ele, por meio de uma documentação, que ele era vinculado àquele município, que aquele município não tem previdência própria, e também as remunerações que ele de fato recebia. Quais são as documentações mais importantes para o segurado nesse caso? Olha, vou começar falando no caso de professor. Professor tem que ter a portaria de nomeação. Tem que ficar muito claro que é professor e que exerce atividade de professor, porque às vezes o professor exerce uma atividade administrativa ou de coordenação. E para ter o benesse da redução dos 5 anos, obrigatoriamente tem que ser professor em sala de aula. Então, essas portarias de nomeação, as fichas financeiras, e é bom também, se a pessoa tiver, claro, uns contra-cheques para mostrar certinho, né, a contemporaneidade com as fichas financeiras produzidas recentemente. Se em algum momento teve naquele município um regime próprio, que eu já peguei alguns casos assim, tem que vir a CTC do período do regime próprio e depois a declaração de tempo de contribuição do período que vai ser revertido para o INSS. Certo. E aí tem muitos segurados que eles ficam inclusive na dúvida. Essa semana mesmo eu atendi um caso de um servidor, ele já trabalhou em diversos municípios e muitos municípios não aparecem no CNIS, alguns municípios ele tem um contra-cheque, às vezes tem assinado na carteira de trabalho, mas não tem nenhum documento. Como é que o servidor ele vai nessa prefeitura e ele consegue? O que ele pede para a pessoa, além da documentação já citada? Olha, tem até o caso do meu pai, que se ele assistir ele vai dizer: ele ainda não fez a minha aposentadoria. Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. Ele solicitou os documentos, a gente fez um documento solicitando, eu carimbei, assinei. Ele levou o que estava faltando, só que uns não responderam, a maioria não respondeu. E aí a gente passou para o plano B. Se os ofícios não, porque o ofício seria de órgão para órgão, mas se eles não responderam a nossa notificação, eu entrei com habeas data, um dos municípios já prestou a informação, um outro, que não foi preciso habeas data, informou que não tem absolutamente nada, que o prefeito saiu, levou mundos e fundos, nem se sabe que se um dia ele trabalhou lá. E o outro também tá no prazo ainda do habeas data de se manifestar. E o que acontece nesses casos? Além disso, como teve a questão do imposto de renda, eu solicitei para o meu pai pegar os extratos desses períodos do imposto de renda para a gente usar. E aí é uma aposentadoria que eu considero impossível você fazer sem advogado. Porque tem a RAC, que é um instrumento que a gente vai incluir esses períodos que não estão no CNIS, vai fechar os períodos que estão em aberto,
vai fazer a retificação de salário, porque como a gente começou conversando, que tem esse problema demais deles informarem os salários errados. Sim. E a partir disso ir montando o processo administrativo da melhor forma possível, para que, uma vez indeferido ou concedido a menor, a gente possa judicializar e procurar o benefício certo, no valor certo, porque eles trabalharam tanto e na hora ficarem com uma aposentadoria ruim é muito injusto. Isso sem contar que o valor descontado, né? Lá todo mês o contra-cheque ele é proporcional à contribuição. Então não é correto que a pessoa seja descontada dela 20% de 4 mil e seja repassado 20% de um salário mínimo. Exatamente. Nesse caso, para você, servidor público, ou então funcionário público, que esteja nos assistindo agora, é importante, até porque quando a gente fala que algumas aposentadorias são imprescindíveis, o auxílio de advogado, muita gente cai em cima, porque não, eu tenho que dar entrada na minha aposentadoria sozinho. Aí você dá entrada sozinho, acontece 1.000.000 de problemas. Às vezes você até tem a documentação, juntou ela no processo administrativo e acontece aquilo do próprio INSS não levar em consideração a documentação juntada, as fichas financeiras. Eu tenho um caso que só foi possível pedir a revisão porque toda a documentação necessária tinha sido juntada no processo administrativo. Porque até isso é importante, né? Para pedir a revisão do benefício, do cálculo do valor que você está recebendo, é preciso que lá atrás o requerimento tenha sido feito corretamente. Se for feito de qualquer jeito, você já tiver sacado o benefício, já era. Você perder, vai ficar recebendo aquilo mesmo. E outra coisa, nessa ânsia de dizer, que eu já vi muitas pessoas falarem assim, mas é meu direito, por que eu vou ter que contratar alguém para pegar o meu direito? E eu já peguei um caso que seria muito bom, o retroativo já tinha dado entrada há mais de 3 anos, só que a pessoa deu entrada com a documentação toda doida e foi indeferido, então eu não conseguia judicializar porque ela não tinha mostrado para o INSS o direito dela. Então o INSS não tinha como adivinhar. Se a prefeitura não estava repassando e ela não conseguiu demonstrar o tempo que trabalhava, as remunerações, ficou impossível judicializar. Então, para economizar o advogado, ela perdeu o retroativo inteiro porque eu tive que entrar com um novo requerimento administrativo. Sim, é o barato que sai caro, na verdade, né? Muita Exatamente. gente não leva em consideração isso. Muita gente acha que advogado é um custo, quando na verdade o custo maior é a pessoa perder tempo e dinheiro com aquilo que ela já podia estar recebendo há muito tempo. Ainda tem também as questões da revisional, porque a pessoa, eu aposentei sozinha, eu não sabia o que fazer. Principalmente as pessoas assim com mais idade, de aposentadoria de mais de 3, 4, 5 anos, porque hoje tem podcast, tem YouTube, tem Instagram, as pessoas estão mais esclarecidas. Mas da pessoa se aposentar com salário mínimo e achar que pronto. Sim. Que não tem mais jeito. Mas tem sim, pode ser dada entrada na revisão. Agora a questão do retroativo que pode ficar limitado a depender de como foi a instrução desse processo administrativo, há quanto tempo você já se aposentou, todas essas questões. E aí é sempre bom, como a gente já falou, o auxílio de advogado para ver o que dá para recuperar, o que dá para garantir de retroativo, o que não dá, se vai ter que começar do zero, se não vai ter, quais foram os vícios naquela aposentadoria, se é algum problema de cálculo, se foi o problema das remunerações, se é o período que não computou, porque às vezes a pessoa trabalha 35 anos, mas só conseguiu comprovar 15, aí consegue uma aposentadoria por idade, enquanto poderia ter conseguido uma aposentadoria muito melhor, uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Sim, e a questão do tempo, aproveitando para puxar um gatilho, inclusive do caso que a gente tem parceria, do planejamento previdenciário. Sim. É muito importante. Agora, essa aqui vai para os advogados que estão assistindo. Gente, verifiquem se o cliente tem realmente o tempo que ele diz que tem. Porque o tempo que o cliente acha que ele trabalhou com o tempo que ele tem como provar que trabalhou, ele é completamente diferente. E às vezes pode até acontecer, como foi o nosso caso, de erro de inserção do estado ou do município no sistema. No nosso caso, erraram a inserção do dado no sistema e aí a cliente não tinha como comprovar que ela tinha trabalhado para trás. O Estado
simplesmente deu um documento dizendo do que ele encontrou de comprovação e ela não tinha mais nada. Aí, nesse caso, quem perde é a pessoa, porque ela não tem como comprovar e o órgão, a entidade... Ficou o dito pelo não dito. Lá no CNIS aparecia, por exemplo, que ela trabalhou de 79 a 85. Só que na hora de dar a documentação, o Estado diz, não, trabalhou de 80 a 82. Exatamente. E aí ela não tinha como comprovar, foi erro, não foi erro. E aí quem não comprova, infelizmente... vai ter que ficar a documentação que o Estado está alegando. Porque se ela tem um contra-cheque mais antigo, eu tenho até um caso do Acre, que é um caso de uma professora. O documento que ela tem é uma ficha de inscrição e uma folha de frequência dos alunos dela de 98. Ela não consegue... Primeiro, a gente já entra no problema. O município não quer fornecer a CTC. A gente já começa por aí. Acontece muito do funcionário chegar no RH da prefeitura ou no órgão que eles tenham lá dentro e falar assim, eu quero o documento para me aposentar. E aí ele diz assim, não, aí a prefeitura diz assim, não, já tá tudo no INSS, pode ir lá e se aposentar. Só que quando ele chegar no INSS, o INSS vai abrir uma exigência no processo dele para ele juntar. Das duas, uma. Ou ele não vai cumprir a exigência, ou se ele cumprir a exigência, ele não vai juntar aquela documentação que foi solicitada. Ele vai juntar o quê? Uma carteira de trabalho que ele tem. Porque a prefeitura simplesmente não quer fornecer a documentação. Mas assim, eu espero que algum advogado que trabalha em prefeitura esteja assistindo. Porque é a coisa mais, desculpa a palavra, burra que pode existir é a prefeitura se negar. Por exemplo, num quadro da prefeitura, se já tem 30 pessoas que podem se aposentar e não se aposentam por falta de documentação ou algo do tipo, se a prefeitura se nega dessa documentação, a folha continua inflada. Então, se você tira esse pessoal mais antigo, você pode fazer concurso, você pode contratar novas pessoas, até com mais gana, até com mais interesses, até mais reciclada para trabalhar. E aí, não, a prefeitura fica, não quer se dar o trabalho, deixa pessoas que não têm interesse, não têm a sacada, não têm a ideia, e aí fica lá. O certo, principalmente quando muda de gestão, chama os servidores para fazer o recadastramento, chama um por um, já vai vendo a idade e já vai dizendo, olha, você não quer se aposentar, já está na época, vou lhe dar a documentação, volte daqui a 60 dias, traga os contra-cheques que você tem. E aí eu não entendo, eu acho que é desconhecimento, tanto do prefeito, dos seus assessores e das pessoas que trabalham em geral na prefeitura, porque qual é a vantagem de manter esse povo todinho na prefeitura? Muitos nem trabalhando mais estão, mas como não tem como se aposentar, estão lá dentro. Sendo que é até interesse da prefeitura para gerar renda para o próprio município, porque algumas pessoas deixam de receber da folha da prefeitura e passam a receber do INSS, e outras pessoas passam a ocupar esses cargos que antes eram dessas outras pessoas que estavam ali recebendo. Sim. Então é um giro na própria economia do município. Nós temos municípios com pouquíssimos habitantes aqui no Maranhão. Então seria interesse dos gestores municipais estarem prosseguindo com isso. E assim, também o que eu vejo em relação a professor. A maioria dos professores que eu pego para aposentar não tem de fato, não são formados em pedagogia, não são formados em letras, só tem um cursozinho e estão atuando como professor. Então, hoje, para atuar como professor, é muito mais fácil você contratar alguém que se formou em pedagogia, se formou em letras, se formou em inglês, se formou em matemática, do que antigamente, onde não tinha tanto acesso à faculdade. Então, talvez até melhorasse o ensino daquele determinado município, essa reciclagem de profissionais. Com certeza. Antigamente eles tinham magistério, que era a forma como o pessoal se formava na época, e aí eles ingressavam nas prefeituras. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem um curso superior, e inclusive muitas prefeituras elas dão algumas capacitações, mas não chega a ser suficiente, né? Aquele professor que foi formado há anos atrás, hoje em dia ele já pode estar pegando sua aposentadoria e indo descansar, trabalhar com crianças e jovens. Não é nada fácil. Tem muitos que... o trabalho do professor ele é um trabalho
penoso ali, tanto que eles têm a aposentadoria especial deles, né? Você que é professor, pela regra antiga, porque a gente teve algumas alterações da reforma, mas pela regra antiga, você que era professor, se fosse homem, aposentava com 30 anos de tempo de contribuição e se for mulher, com 25 anos de tempo de contribuição. Com a reforma, além do tempo de contribuição, agora veio o requisito idade. Tem uma idadezinha mínima e o tempo de contribuição do professor. E justamente essa redução de 5 anos da aposentadoria do tempo de contribuição comum, porque a aposentadoria por tempo de contribuição comum, ela é o quê? 35 anos para o homem e 30 para a mulher. E essa redução ela é justamente para manifestar o caráter da atividade do professor, né? É uma atividade especial, digamos assim, porque ele está lá todos os dias, trabalha em pé, precisa usar a voz, precisa lidar com jovens, adolescentes, crianças, que não é fácil lidar, dão muito trabalho, é cansativo e trabalham por várias horas, às vezes em mais de uma escola, com uma carga horária gigantesca. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de se aposentar. Para pensar um pouquinho nessa penosidade, basta lembrar dos nossos tempos. Laira, vira pra frente, para de conversar, te senta. Você tá falando muito. Tá falando muito, sempre. Troca sempre. de lugar. Eu queria enumerar os principais problemas que a gente vê no CNIS de servidor. O CNIS limpo, já peguei um caso que a servidora parecia que nunca tinha trabalhado na vida. Quando eu dei entrada no requerimento administrativo, já tinha dito pra ela que provavelmente a gente não ia conseguir no administrativo, porque o INSS ia olhar aquele negócio com muita suspeita. Vem cá, aquela pessoa que não tem um vínculo, de repente aparece com o tempo certinho de aposentadoria. Aí o INSS negou e a gente conseguiu comprovar na justiça a relação dela com a prefeitura. Então o CNIS dela não tinha nada, não parecia como se ela nunca tivesse trabalhado. Outro problema é a ausência de data-fim, porque às vezes a pessoa trabalhou um período na prefeitura, saiu ou mudou de prefeitura e lá na data-fim não tem. Então, quando o INSS não encontra a data-fim, às vezes ele vai lá e, por exemplo, 1º de janeiro de 1970 e não tem a data-fim, ele considera a data final 2/1 de 1970. Então é como se você tivesse trabalhado um ano, quando na verdade você pode ter trabalhado 15. Sim, exatamente. Só explicando pro pessoal o que é data fim, né? Quando você começa a trabalhar, você tem a sua data de admissão, que é a data que você entrou no emprego. A data fim é o que a gente chama da data da rescisão, a data que você parou de trabalhar naquele lugar. E aí, como a doutora estava explicando, se você não tem como comprovar, das duas uma, ou o INSS vai pegar a última remuneração que tiver, se tiver passado, ou, no caso que ela falou, ele vai considerar um dia posterior, um dia após. É como se você tivesse trabalhado um dia só naquele município. E aí é um prejuízo gigantesco, que aí a pessoa sozinha é pouco provável que consiga. Outra questão é do prefeito, que some com os documentos, como a gente sabe. Aqui no interior do Maranhão é muito acirrada essa questão de política. O pessoal veste a camisa e quando tem essa mudança de gestão, é muito comum que a documentação suma. Então, é muito importante, você que trabalha na prefeitura, já sabe como vai guardando seus contra-cheques, vira e mexe, peça um documento oficial. Se tiver um jeitinho conhecido, já peça logo uma portaria para já ter guardado. Porque se aparecer alguém e sumir, pelo menos o meio termo já dá para fazer para sua aposentadoria. Pelo menos comprovar que você de fato trabalhou. Porque ruim é quando a pessoa não tem nada e aparece que quer aposentar. Aí você pede documentação, porque tempo efetivamente trabalhado é tempo comprovado. Se você não comprova que trabalhou, não tem como eu chegar para o INSS e te dizer isso, né? E também sobre a questão dos documentos que sumiram, se eventualmente você identificar que o seu documento sumiu, procure também o Ministério do Trabalho. É muito importante que você notifique esse tipo de situação para que os órgãos competentes também possam estar agindo. Não só o seu advogado trabalhar, porque advogado trabalha. Nesse caso, além de vestir a camisa do cliente, ainda é detetive, ainda vai atrás de prefeito, ainda vai atrás de documentação. Esse do meu pai eu tive que entrar com o habeas data, porque o município longe que só
de não sei quanto tempo atrás, a gente mandava as notificações, ninguém nem respondia, dava meu número, dava meu e-mail, fingiam que não me conheciam, de fato não me conhecem, mas fingiam que eu não tava pedindo nada, não era interesse deles. Com certeza. E é sempre aquela história, né? Se não tá doendo no meu bolso, pra que eu vou me preocupar? Pois é. Não é comigo. E aí também a questão do leite derramado, da pessoa, me aposentei, fiquei com valor baixo, não tem mais jeito. Pode ter jeito, sim, dependendo de quanto tempo você aposentou, dependendo das provas que você tem, do que dá para conseguir para fazer essa revisão da sua aposentadoria. Muita gente já perdeu o time, mas muita gente ainda dá tempo, sim, de ir atrás. Eu peguei um caso recente de uma professora no município até aqui próximo de São Luís, que ela recebia um salário mínimo. E a gente foi ver, a diferença era bem grande, era quase o dobro do que era para ela receber de fato. E como ela estava aposentada há muito tempo, o retroativo ficaria bem grande, porque na época ela conseguiu juntar esses documentos. Sim, essa é a parte importante do que a gente falou lá no comecinho do podcast, de você ter aquela assessoria de fato, de um advogado, de alguém que entenda o que está juntando no processo, para que lá na frente, se concederem errado, você ter como pedir a diferença. Justamente. E outra coisa importante de citar, né, de mencionar, porque muita gente acha que porque trabalhava com 5, 6 mil reais, vamos supor, um professor que trabalha em 2, 3 escolas no município, muitos deles trabalham só em 2 turnos, mas vamos supor um professor que trabalha ganha 5, 6 mil, eles ganham 5, 6 mil no fim da carreira, eles acham que eles se aposentam com 5, 6 mil no fim da carreira, quando na verdade tem todo um cálculo por trás, porque quando você começou a trabalhar de professor, o salário não era 5, 6 mil reais, você recebia bem menos. Todo mundo em começo de carreira começa a receber pouco. Ainda mais que antes não tinha piso de professor. Exatamente. E aí, nesse caso, você precisa do auxílio de um profissional para saber se a revisão ela compensa ou não. Porque às vezes a concessão para você ela foi benéfica por sabe-se lá qual erro do sistema do INSS. Se você der entrada numa revisão sozinho, pode ser que o INSS reconheça que ele errou e ao invés de aumentar o seu benefício, ele faz diminuir. Então, procura o auxílio de um profissional para identificar onde é que está errado, por que o benefício está ali, por que você está recebendo pouco, né? Porque acontece mesmo. Acontece da pessoa receber um salário mínimo por causa de repasse errado. Sim. Mas acontece também de receber um valor abaixo do que realmente deveria receber, porque é computado todos os salários que a pessoa recebe e não só o último salário. E, inclusive, já aconteceu diversas vezes da pessoa chegar e dizer assim, não, mas eu só vou me aposentar se você me garantir que eu vou ficar recebendo. Porque eu tô recebendo 4 mil reais, eu não vou me aposentar para receber 2 mil. Exatamente. Aí fica naquele negócio, a gente explicar como é que funciona o cálculo, aí muitos não se convencem, só que aí, no frigir dos ovos, às vezes eles estão perdendo dinheiro, porque poderiam se aposentar pela regra antiga, antes da reforma da Previdência, e continuar na atividade. Então, iria ganhar por 2. E aí fica nessa ignorância, não ignorância da pessoa ser boçal, mas da falta de conhecimento, que aí implica em prejuízos incontestáveis. Sim, com certeza. Tem que falar do prazo de revisão, né, que a pessoa pode dar entrada até 10 anos após a concessão da aposentadoria. Mas eu não sei se está errado. O advogado faz o cálculo. Antes de dar entrada, o advogado faz o cálculo e vai lhe dar uma resposta. Tem esse erro aqui, tem como a gente entrar, era para você receber, sei lá, 2.500, você está recebendo 1.900, a gente pode ir atrás aqui dessa diferença. E por isso que é bom a pessoa procurar alguém capacitado e não aventureiros, porque eu conheço muitos casos da pessoa estar começando na carreira, não querer perder aquela pessoa que apareceu, e pegar a qualquer custo aquele cliente mesmo sem saber o que está fazendo. Sim. Nesse caso, inclusive, a gente estava até comentando hoje, quando você está iniciando, não prejudique o seu cliente só porque você não quer ficar sem cliente. É muito comum, principalmente, eu sou iniciante na advocacia, eu vou fazer agora 1 ano de advogada, e é muito comum a gente ouvir no começo que, você começou a advogar agora, você tem que pegar de tudo.
Hoje em dia, pra mim, não compensa pegar de tudo. Na verdade, pra mim é prejuízo pegar de tudo. Porque eu vou perder muito tempo estudando uma coisa que eu não tenho domínio. Quando aquilo que eu já tenho, que eu já faço com prática, pra mim já é melhor. Mas pra aquela pessoa que não tem um volume de clientes tão grande assim, ela de fato quer pegar tudo. Até porque para ela é interessante, vai entrar dinheiro, ela precisa de dinheiro para se manter ali no começo. Então o que acontece? Se você não sabe o que está fazendo, entre em contato com alguém que saiba. Eu tenho certeza, você deve conhecer um ou outro advogado que sabe o que está fazendo. E esse advogado, ele vai te passar orientação, faça parceria. Tem muita gente... eu não vou... Nada contra os contadores, não vou falar mal de contador. Mas porque o pessoal fala assim, tem muito contador. É porque eu não conheço o serviço do contador. É por isso que eu não falo mal nem recomendo. Eu não conheço, nunca fiz, eu conheço o meu serviço. Eu sei o que eu entrego. É porque eu já vi parecer de contador, né? Tanto que quando eu criei na época a MPrev, a minha preocupação foi não entregar um serviço que era só número. Porque como é que tu vai mostrar um número pro juiz? O juiz sabe que tem número ali, ele não vai entender. Ele precisa entender onde é que tá a lei. Ele precisa entender por que aquele documento que tu juntou tá certo. É isso que convence no cálculo. Então você, advogado que está começando, faça parceria com outros advogados da área que saibam o que estão fazendo. E às vezes tem gente, como é o meu caso, quando eu pego um caso de banco, caso de família, uma coisa assim, eu faço parceria com quem entende. Para mim não compensa estudar, assim como outros advogados que já estão na área há mais tempo, não compensa para eles irem estudar direito previdenciário. Para muita gente, direito previdenciário é um saco. Ainda mais quando a pessoa tem uma demanda boa, por exemplo. A pessoa tem uma demanda boa nessas ações de consumidor, que dá um retorno bom. Ela vai parar tudo para estudar, para pegar um caso bem ali de previdenciário. Exatamente. Não vai. Ela vai perder aquele cliente só se ela for boa. Com certeza. Porque ela pode chegar, fazer uma parceria, fidelizar aquele cliente que vai, poxa, deu um jeito de resolver o meu caso e ganhar o dinheiro. Até porque os honorários previdenciários costumam ser bem generosos. Sim, e pro advogado que tá começando, né, gente, cliente, pra ele advogado é advogado. Não existe essa de advogado previdenciarista ou advogado consumerista. Pra ele advogado é advogado. Você resolveu o problema dele uma vez, ele vai te procurar sempre. Brigou com o vizinho, ele te procura. Você sabe criminal? Não. Faça parceria com quem saiba. Essa é a importância, né? Até porque hoje em dia, na advocacia, só cria as rixinhas quem é besta. Hoje em dia, advogado, ele precisa mais se unir com seus colegas para estar ali aumentando a gama de clientes, não é verdade? Embora, na prática, exista muita rixinha. Exatamente, mas aí, gente, não compensa você brigar com a outra pessoa. Só esse mês, vamos para números, saiu hoje, só esse mês o INSS negou 400 mil benefícios. Eu vou brigar com Laila por causa de cliente? Eu não tenho como atender 400 mil. Laila não tem. Dá cliente, sobra cliente, vende cliente, porque é muito benefício negado. Inclusive, eu tenho escritório aqui em São Luís, em Pinheiro, em Turiaçu. E quando chega esses casos que envolvem cálculos, que às vezes precisa de uma manhã ou um dia inteiro para refazer o cálculo, olhar a carteira de trabalho, ver os buracos, às vezes eu não tenho essa disponibilidade, porque eu tenho que gerenciar os escritórios, eu tenho que atender. Aí eu pego e mando mensagem pra Marcele. Marcele, vou precisar que tu faça esses cálculos pra mim, pra poder conseguir dar conta do meu escritório. Porque eu gosto muito de fornecer pros meus clientes um prazo máximo que eu vou dar entrada. Não prazo máximo de resolução da questão, porque depende do juiz, depende do servidor. Agora sim, prazo comigo, do cliente comigo. Então, eu quero chegar pro cliente e dizer, que é o que eu digo, em até 10 dias úteis, a gente vai dar um rumo nisso aqui e eu vou lhe dar uma resposta. Então, eu preciso fazer esse cálculo e se eu pego 4, 5 clientes numa semana disso, eu não vou conseguir entregar nesse prazo. E aí eu chego pra Marcele e diz, Marcele, ou vamos fazer parceria, ou faz esse cálculo pra mim, qual é o valor do teu serviço, porque como ela falou, é muito deferimento, é muita coisa errada. Não confie em simulação do INSS. E aí... do INSS. Quer dizer, porque eu olhei no INSS já tem 35 anos, quando vai lá no...
Vê os 35 anos, metade é como MEI, aí a simulação do INSS aparece, você vai ganhar R$3.500. Aí tá tudo como MEI, você vai ganhar um salário mínimo, sinto lhe dizer. Você vai ganhar um salário mínimo. É demais, eu acho que eles fazem aquele sistema de propósito. Não faz sentido. O sistema é muito enganoso. A gente fala isso porque o sistema não sabe a lei. Sim. É a mesma coisa do sistema de cálculos, né? O sistema de cálculo precisa de alguém operando ele ali para informar corretamente quais são os prazos, para informar a data fim, para informar até mesmo se o período foi validado, se não foi. Às vezes um facultativo baixa renda procura porque não está conseguindo aposentar, né? Embora não tenha a ver com o tema aqui, mas é só a título de esclarecimento. É porque às vezes acontece, o sistema ele é falho. E o que vai impactar no dado que consta no sistema é a inteligência que está por trás operando. Sim. Informando ali, olha, esse período não conta, esse período aqui você já perdeu, você contribuiu errado, ou esse período você não tem como comprovar. São diversas situações mesmo. Inclusive, eu tô lembrando aqui de uma história, minha mãe tinha uma calculadora daquelas científica. Sim. Foi longe. Aí o que acontecia? Ela sabia mexer, eu não sabia. O que adiantava ter uma calculadora científica na minha mão? Nada. Aqueles banhos de símbolo. Confesso que até hoje não sei direito o que faz. Mas é aquele negócio, não é o aparelho, a máquina, o robô. É quem tá por trás e saber operar. Exatamente. É isso que faz a diferença total. Com certeza. Seguindo nos casos obscuros de problemas com prefeituras. Continuando, vamos ver lá. O que eu tô vendo na prática dos meus processos é que o INSS é teimoso. Sim. Mesmo com as sentenças procedentes, eles vão lá e recorrem. E já tive caso de concedeu ou já voltou da turma recursal, ou eles esqueceram de recorrer e eles implantaram. Mas eles não fizeram de acordo com a sentença, fazendo as averbações constantes nas fichas financeiras. Então aí a pessoa aposentou e aposentou com valor baixo. Aí tem que impugnar a implantação, tem que impugnar os cálculos feitos. Olha, se vocês soubessem o trabalho que dá esse tipo de benefício, esse tipo de aposentadoria, vocês iriam dizer que a gente está cobrando pouco. Me contratem. Me contratem. Eu amo fazer isso. Mas já tá ficando... inclusive, aproveitando o gancho, é até uma coisa que eu vou dar um toque aqui para alguns advogados, iniciantes ou não, porque às vezes tem a pessoa que não é iniciante, mas ela também quer saber sobre isso, né? Quando você for pedir lá na sua inicialzinha, que tiver na parte dos pedidos, você já passou ali da tutela de urgência, você pede a implantação do seu benefício, se a sentença for procedente, já na sentença. Porque se o INSS recorrer para te receber isso daí, tu vai esperar o julgamento do recurso. Então esse é um toque que eu dou aí pra você que tá começando. E a depender do processo, demora mais de ano na turma recursal. Sim. E se subir pro TRF, oh meu Deus, segura na mão de Deus e vai. E se for negado, não pense que STJ vai resolver essa situação. Você vai ficar velhinho com essa bengala e não vai receber esse dinheiro. E é uma coisa assim, né? A pessoa ela passa anos contribuindo, passa anos pagando o INSS, passa anos tendo o valorzinho recolhido ali, retido do salário dela, pra na hora não aposentar quando ela mais precisa, né? Tá cansada, já passou a vida toda trabalhando. Muitas vezes não tem mais nem utilidade, digamos assim, pra continuar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele descarta. Então, aquilo dali vai ser o sustento dela pelo resto da vida. É importante você se ater e guardar as documentações o quanto antes. Principalmente agora, quem está entrando agora no mercado de trabalho e estiver assistindo, isso aqui serve muito para você. Exato. Outra coisa que a gente queria falar, porque assim, a gente queria deixar um podcast que pudesse ser para todo mundo. E a gente já falou essa parte voltada um pouco pro advogado e muito pra pessoa que tá atrás, muito pro servidor. E a gente quer voltar agora um pouquinho pra parte do advogado, do estudante, do bacharel. Essa questão de precificação, de como começar a ter os seus clientes e todas essas questões em volta. Porque... antes da gente começar, estava lembrando a Marcele. Essa semana eu mandei pra ela um vídeo
de um desses Instagrams que eu não sei se é meme, mas pode ser verdade. A menina narra que ela é advogada, já tem 2 pós-graduações e que tava fazendo mais 1, 2, 3, sei lá, outras pós-graduações. E que, para complementar a renda de tão difícil que tá a advocacia para ela, ela tava vendendo bombom para fazer essa renda extra. E que uma pessoa perguntou para ela e ela contou: não, mas eu trabalho, eu sou advogada, sou formada. E que às vezes a pessoa acha que o sucesso é diretamente ligado à quantidade de pós-graduações, sendo que a maioria das pós-graduações não falando do conteúdo assim em si, dos professores, mas elas não te ensinam a advocacia. E a advocacia é muito mais do que de você ter o conhecimento teórico. Você tem que ter a prática, você tem que ter o jeito, você tem que saber gerenciar um escritório, você tem que saber marketing, você tem que saber administração, você tem que saber contabilidade, você tem que saber tudo. Então, será que se essa mulher fizer 50 pós-graduações, ela vai estar no mesmo nível de um advogado, que às vezes não tem nenhuma pós-graduação, mas tem aquele traquejo na hora de tratar, tem um conhecimento porque ele fez cursos de aperfeiçoamento ali naquela área, e etc. Eu, por exemplo, eu já tenho pós-graduação eu comecei, eu também me iludi com essa história. Eu me formei, fui fazer logo um curso de pós-graduação em Direito Processual. Me acrescentou o quê? Nada. Aí eu comecei a ver que eu tinha que pegar a prática. E quando eu comecei a comprar os cursos de prática, assistir vídeos de prática, eu vi que o conhecimento que eu estava pegando ali era 500, 600 vezes superior ao que uma pós-graduação me traria. E a partir de então, eu comecei a investir cada vez mais nesses cursos. E não em pós-graduações. Apesar disso, já fiz outras 2 pós-graduações voltadas para a parte previdenciária, mas ainda continuo batendo na tecla. Se você tiver oportunidade, pegue o dinheiro que você vai pagar uma pós-graduação e pague 3 cursos. Mas não fique nessa ilusão de eu sou pós-graduado, tenho 3 pós-graduações e por isso eu vou ter meu sucesso. A advocacia é muito mais do que uma pós-graduação ou uma formação. A pós-graduação ela é bonitinha pra botar no diploma e deixar na parede assim quando o cliente vem, porque gente, uma coisa que eu tava conversando com um colega meu esse dia, o cliente ele não quer saber em que faculdade você formou. O seu cliente ele não quer saber quantas pós-graduações você tem. O seu cliente não vai chegar pra você e vai perguntar: doutora, então, eu tenho um problema assim, assim, assado, mas eu quero saber primeiro se você foi... não pode citar a faculdade aqui, né? Se você formou numa pública, numa privada, ele não vai perguntar isso. Ele vai chegar: doutora, então, eu tô cansado de trabalhar, eu trabalho como motorista, eu trabalho como... O caso do professor. É o mais comum que a gente vê do professor. O professor diz: eu tô cansada. A professora que eu tenho do caso do Acre, ela diz assim: eu não aguento mais, eu tenho que buscar os meus meninos de lancha porque a prefeitura não fornece nem o combustível. E eu tenho que ir de barco, do barquinho dela, buscar um por um, são 8 crianças, ela pega e volta para trabalhar. Ela diz: eu não aguento mais, eu quero me aposentar. É uma pessoa que está cansada. Quanto tempo você leva para me aposentar? Que documento eu preciso porque não está tudo no INSS? Esse é o papel do advogado. Uma pós-graduação, às vezes, te ensina algo, mas não te ensina tudo. E a pós-graduação eu ainda não vi nenhuma que vai ensinar você a chegar numa prefeitura bagunçada, com aquele monte de papel que só de chegar perto quem tem rinite, sinusite, passa mal. Já tô espirrando só de pensar. Um monte de traço assim, comendo papel, uns envelopes velhos, que o servidor já te olha com a cara feia, que tu chega lá e ele que é. A pós-graduação não te ensina isso. Faça um curso prático. Curso prático foi o que me salvou no começo da carreira, digamos assim. Porque quando eu tava para terminar o curso, eu passei 6 meses fazendo uma única cadeira. Já tinha entregue TCC, já tinha passado na UAB, passei 6 meses fazendo uma única cadeira. E aí, eu estagiava na defensoria na época, o meu estágio já ia acabar, porque já era pra eu estar formada. E eu, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar as contas? A bolsa do estágio e assumir. Milagrosamente, graças ao algoritmo do Instagram, apareceu assim, anunciando curso de cálculo, você vai ficar rico. Aí eu disse assim, é o que eu preciso, é ficar rica, antes da graduação.
E aí eu fiz o curso de cálculo mais pela necessidade de ter que pagar minhas contas do que pelo apreço ao previdenciário, e a gente acabou se apaixonando um pelo outro. Foi um caso muito curioso. E aí depois eu comecei a vender cálculo, me apaixonei pelo previdenciário, fechei parceria e o negócio começou a crescer. E aí, graças a Deus, estamos aqui hoje inaugurando o podcast. Previdenciário é uma coisa assim, tu pode nem te encantar pela questão social, do trabalho que tu desenvolve, da justiça para aquelas pessoas. Mas se tu não te conquistar o previdenciário por isso, ele vai te conquistar pelo dinheiro. Gente, nunca vi ninguém chorar de... Só não ganha dinheiro no previdenciário quem não sabe trabalhar. Todo lugar que você... Era uma coisa que eu tava pensando esses dias. Qualquer lugar que eu for dentro do Brasil e até no exterior, porque dá pra advogar no previdenciário no exterior, qualquer lugar que você for, tem cliente previdenciário pra você. A gente vê. Dá pra advogar no exterior porque tem muita gente lá fora, tem muito brasileiro morando lá fora, que contribuiu aqui no passado. E tem muita gente aqui que contribuiu lá fora. Essa galera precisa de planejamento. E são pouquíssimos os profissionais dentro do Brasil hoje que estão fazendo isso. Então, estudem, façam cursos, se profissionalizem. É muito importante que vocês saibam o que vocês estão fazendo na vida das pessoas para não acontecer de errar. E que, se não for interessante para você, procure quem saiba. É interessante. Sim. É a parte que entra as parcerias. E quantos cursos de direito tem? Você não pode ser mais um. Exatamente. Porque tem muita gente que reclama, a advocacia tá saturada, tá não sei o quê. Tá nada, meu filho, tá nada. Tem os profissionais bons, são muito poucos. Isso eu vejo diariamente. Tanto o processo que eu pego pra fazer alguma coisa, quanto as pessoas que às vezes me procuram pra tirar dúvidas, que eu fico assim, meu Deus, mas como que não sabe isso? Então... A concorrência, como diz a Lara e o Ícaro de Carvalho, não existe concorrência. Você dá o seu melhor, você estuda, é bom no que faz e as coisas vão acontecendo naturalmente. Exatamente. Isso o INSS nega muito benefício. Por ano é mais de 1 milhão. Tem ano que chega a ser 2 milhões de benefícios. Se você pegar lá nas métricas do site antigo da MPrev, que hoje em dia não existe mais MPrev, se pegar no site antigo, tem lá algumas métricas. O INSS, de março de 2021 a março de 2022, negou mais de 1 milhão de benefícios. Quantos escritórios têm condição de pegar tudo isso? Não tem. E, às vezes, um caso vai para 2, 3 advogados porque é complexo demais. Tem coisas assim como as que a gente discutiu hoje dos servidores, elas são complexas. A galera que não tem a IPPS, como é que eu procuro um documento desse? Como é que eu provo, já que a prefeitura não tem documento para me dar? E, inclusive, tem advogados que trabalham na área previdenciária, mas quando chega a parte de servidor, eles me procuram para fazer. Porque é complexo. Não é aquela mesma coisa de um urbano normal, que tu vai lá, deu o período certinho, olhou a carteira, ou de um rural, de um lavrador, de um pescador. É uma coisa à parte. E como geralmente envolvem valores altos, algo feito errado vai impactar muito na vida da pessoa. Com certeza. Servidores, geralmente, eles ganham bem, né? E muitas vezes a prefeitura não repassa correto. E dentro do previdenciário, se você está começando agora, se interessou pelo previdenciário, nossa, é meu sonho advogar no previdenciário. Não era meu sonho, eu não vou mentir, quando eu entrei na faculdade eu pensava que eu ia pro empresarial. A primeira vez que eu peguei no livro de empresarial eu quase choro, vontade de voltar pra casa, não quero mais isso. Ai, é muito chato. Não sei, quem gosta de empresarial, parabéns. O previdenciário realmente me ganhou. Me ganhou pela parte social, me ganhou porque é gratificante você chegar para uma pessoa que está precisando daquele benefício, você sabe da necessidade da pessoa. Você dizer, olha, seu benefício agora você vai ter todo mês essa renda aqui para você comprar arroz, feijão para você comer. E isso não tem o que pague. Mas o dinheiro também é muito bom. Você ganha bem. E é uma área de fácil prospecção, é o que eu digo. Quer ganhar dinheiro rápido e não quer ir pro criminal, vai pro previdenciário. O povo, a boca do povo se você quer ganhar dinheiro rápido, vai pro criminal. É porque ninguém te fala do previdenciário. As faculdades quase nem dão aula de previdenciário, pra gente ter uma noção. Às vezes tem uma cadeira que vai ensinar tudo. E por isso que tem essa dificuldade do povo começar a trabalhar com previdenciário, porque não teve na faculdade. Então tem que ter um pouquinho de força de vontade pra começar a estudar, pra começar a entender. Geralmente a pessoa se acostuma na área
naquela área de conforto, né? Na zona de conforto. Ah, mas eu já sei consumidor. Consumidor dá um trocadinho. Ah, eu sei trabalhista também dá bom. Então pra que eu vou estudar previdenciário? Exatamente. E aí a pessoa vai lá e se bitola aquilo. Hoje, uma ação de direito do consumidor, principalmente dessa de juizado, muito raro você vai ganhar mais de R$1.000. Sim. Hoje em dia, o consumidor tá saturado. Isso. A área de consumidor tá saturada. Ao contrário da previdenciária, que todo dia tá morrendo gente, tá nascendo gente, tem mulher para receber o salário de maternidade, tem gente que se acidenta, tem gente aposentando, tem gente adoecendo. Então, vai ciclando. Sempre tem cliente no previdenciário. E qualquer lugar do Brasil é uma área que você pode advogar de qualquer lugar. Sabe? Você tá, sei lá, nos confins do Acre. Você tá no Acre, tem gente pra pegar. Eu tenho caso do Acre, eu tenho caso de Rondônia, eu tenho caso de Macapá, tem caso de Caruaru. Gente, tem caso no Brasil inteiro. Tem gente doente, sempre tem gente doente precisando de benefício. E não caiam nessa, porque o INSS não paga. Paga, pode demorar, mas paga. E um preconceito que eu tinha antes de começar, antes de começar, ninguém fala do previdenciário pra você, nem na faculdade. Minha cadeira de previdenciário na faculdade foi um trabalho. Nem tive. Não teve aula, foi só um trabalho. Ela fez um trabalho, enviou o trabalho. Se tivesse com o título certinho, nem o trabalho era lido. Foi um trabalho, foi isso. O resto eu aprendi por fora, estudando. Fiz curso de prática e aí depois eu comprei uma pós agora em RPPS, fiz uma pós em planejamento. A minha pós em planejamento não foi validada porque eu comecei a fazer ela quando estava na graduação. Disseram que iam me entregar só um certificado de extensão. Fiz diversos cursos de extensão e por aí eu fui aprendendo previdenciário. Pega um livro, pega a letra da lei, vai ler a letra da lei. Por aí você aprende. Conversa com gente que sabe mais que você. Sempre esteja na mesa cercado de pessoas que sabem mais que você. Esse é o segredo. Você nunca vai se arrepender de ser o mais burro da mesa. Talvez o mais inteligente você se arrependa, mas o mais burro da mesa você nunca vai se arrepender. Sugando. Com certeza. E muito cuidado. Você que está começando agora, não se iluda com o dinheiro. Previdenciário é uma área que entra dinheiro muito rápido, mas se você não tiver controle, se você não souber administrar, você vai perder muito dinheiro rápido também. Saiba cuidar do financeiro do seu negócio. E não só as propostas que você recebe quando você trabalha com previdenciário, porque muitas pessoas não têm documentação de pescador, nunca trabalharam, nunca deram, como diz aquele ditado, um prego na barra de sabão. Mas quando chega a idade, eles querem alguma coisa. E aí eles não têm vergonha de chegar e de te propor. E às vezes, alguns servidores do INSS também se insinuam para você. E aí viraria um dinheiro fácil. E aí quando a pessoa não tem cabeça, não tem instrução, não tem formação, né? Não foi bem criado, vai em envereda por esse caminho. E bem ali a Polícia Federal tá te esperando. Gente, se tem uma coisa que funciona além da Receita Federal no Brasil, é a Polícia Federal. Não se preocupem, eles pegam fraude de benefício. E às vezes não é nem a pessoa de dentro do órgão que fraudou que vai presa. É você que estava ali por fora, é o cliente que não tem como se defender, um terceiro que foi ali para maquiar. Então, gente, não vale a pena. O dinheiro que entra fácil, ele sai fácil. Faça as coisas certinho, estude. Dê entrada nos seus requerimentos. Você sabe que o cliente tem direito, uma hora ele vai receber. Sim. Já aconteceu comigo de benefício de cliente ser negado porque a cliente não mudou de advogado. Todo dia a cliente recebia a ligação, que ninguém sabe como é que as pessoas conseguem esses números. Acho que todo advogado previdenciarista vai concordar com isso. Já teve um cliente que era importunado todos os dias por alguém ligando, perguntando se não queria um advogado para facilitar o processo dentro do INSS. E o cliente se pergunta: como é que você conseguiu o meu número, que eu não sei? Então são casos muito complicados, né? O cliente, ele tá ali porque ele começa a perguntar: doutora, mas como é que estão me ligando? E a senhora não tá dando jeito, mas ele aqui tá me dizendo que vai dar. E se ele já tem meu número que eu nem dei, provavelmente alguma coisa ele vai resolver. E às vezes o cliente, ele tá passando por uma situação delicada. A pessoa que tá com fome, ela não quer saber de onde vem a comida, ela quer comer e encher a barriga. Então você tem que explicar, né? Tem que ter esse jogo de cintura pra explicar: olha, cuidado,
Porque às vezes uma pessoa que tá com uma proposta muito falsa pode ser golpe. Ela pode ter pego seu número de qualquer lugar. Ela pode ter vindo de dentro de alguém que forneceu? Pode. Então, você não tem como saber. O que você vai dizer é, tome cuidado, você já me contratou? Seja transparente com o seu cliente, explique para ele os procedimentos. Quando você mantém uma relação de confiança com o cliente, a advocacia é isso, é relação de confiança e de transparência, você tá ali falando pro seu cliente exatamente o que tá acontecendo, você acaba fidelizando ele. Então não é qualquer proposta de gente que tá ligando no telefone dele dizendo que vai passar o processo mais rápido que vai convencer ele. Não, e tem uma coisa que eu odeio, que são os vizinhos. Nossa! Ai, mas é porque minha vizinha disse que o dela saiu em 30 dias e eu lhe contratei, tô pagando advogado e já tem 4 meses e meu processo não sai. Senhor, eu vou dizer, manda tua vizinha aqui no escritório pra dar uma conversa. Mas como foi que ela conseguiu em 30 dias? Será que ela conseguiu em 30 dias mesmo? E as pessoas creem muito no vizinho, que não tem informação nenhuma, e ignoram a gente que estudou, que tá ali certinho. E aí vai virando uma dor de cabeça. Quando algum cliente começa a dizer, meu vizinho, eu já faço assim, vizinho, tá, continua. Porque acaba dificultando o nosso trabalho, porque ficam colocando ideias erradas, conceitos errados na cabeça do cliente e aí aumenta ainda mais a pressão, porque a gente tem que lidar com o cliente, com o servidor, leia-se assim, o pessoal da secretaria, que a gente faz o balcão, com o juiz, com a pessoa do banco para receber. Então a gente lida com uma infinidade de pessoas. E aí, se todo mundo age certinho, o ciclo vai evoluindo. Agora, se um começa a criar problema, aí começa a dizer, porque não sei quem falou isso, não sei quem falou aquilo vai... E eu tenho uma teoria que toda vez se comprova. Quanto mais cobrança do cliente, as coisas dele parece que vão dando tudo errado. Sim. Não seja o cliente que fica enchendo o saco. Se começou a encher o saco, as coisas, pode ter certeza, começam a dar errado. Porque, não sei, não é culpa do advogado nem nada. Acho que o mundo conspira. Diz assim, tu é muito tudo chato, trava. então eu vou te ensinar a ser paciente. Tudo trava. Mas é isso, a advocacia ela é relação de confiança. O primeiro cliente que eu tive que demitir doeu do meu bolso, porque era muito rentável, doeu no meu coração, porque eu sabia que a cliente de fato que ia receber o benefício, ela precisava muito. Só que, pra minha consciência, foi um alívio na hora que eu demiti aquele cliente, né? A gente que tá começando, principalmente quando a gente tem muita pressão dos familiares, de todo mundo que tá olhando a gente, daquele negócio de você precisa ganhar todos os casos que chegam pra você. E às vezes você quer ganhar pelo cliente, mas o cliente tá ali infernizando a sua vida. Tem cliente que não quer ir na perícia médica, que quer que você dê um jeito. O cliente chegou pra mim, eu tô te pagando pra te fazer, tá? Mas se eu for na perícia médica, eu vou passar, que eu tô, graças a Deus, muito bem de saúde. Como é que eu vou fazer a perícia pelo cliente disso? Isso não existe. Não, já recebi o cliente falando assim, se você for boa advogada, eu vou passar na perícia. Eu disse, mas meu senhor, como assim? Que tá doente é você. São casos, assim, realmente, que a pessoa, ela fica, assim, sem saber o que fazer, né? O advogado. Mas não tenham medo. Vocês estão começando, não tenham medo de demitir os clientes. Às vezes a gente pensa que é um honorário que vai fazer falta, e de fato faz falta o honorário, mas o peso na consciência, o alívio que você sente de não ter aquela pessoa perturbando seu juízo todos os dias, com uma coisa que às vezes vai dar um problema no processo dela, porque ela mesma vai se prejudicar, isso não tem preço. E depois ela pode até querer te processar e dizer, não, você não fez o meu processo direito. Eu já demiti várias vezes cliente, mas essa semana, foi ontem, ou antes de ontem, aconteceu o caso. Marquei a perícia pro cliente, perícia administrativa, tudo bonitinho. A perícia era 4h20 da tarde. E o cliente não tinha WhatsApp e a gente ligando desde cedo. A gente ligou 3 vezes pra ele, sendo que a última vez que a gente ligou era 1h da tarde e ele ainda não tinha dado as caras. Porque lá no escritório, toda vez que tem perícia, eu gosto de chamar o cliente pra explicar, pra organizar a pasta, pra facilitar a vida do perito e dele, pra poder ele também saber explicar o que é que ele tem. Porque tem muitas pessoas com pouca instrução.
E aí o tempo foi passando, a gente ligando, ele não atendia. E aí eu disse, não, como aqui no escritório encerra 3 horas, a perícia é 4h20 e ele não dá as caras e nem atende o telefone, ele pode ter esquecido, pode ter acontecido uma infinidade de coisas. Vamos remarcar por questão de segurança. Remarcamos a perícia. Depois de uns 40 minutos que a gente remarcou a perícia, o cliente chega lá no escritório e a gente foi explicar com toda a paciência. E ele, não, mas você me ligou do número que eu não tenho salvo, eu não atendo o número que eu não conheço. Porque lá no escritório a gente tem 2 números. Eu disse, mas eu não sabia disso. Eu te liguei, você não atendeu, você não deu satisfação, não deu nada. E chegou aqui em cima do horário quase da sua perícia. Pra que não perdesse o retroativo, eu fiz isso achando que eu tava fazendo bem pra você. Ah, que não sei o que, que não sei o que não quer advogado assim, não sei o que. Eu disse, você não tem problema. Abre a porta, pode ir embora. Saibam demitir os clientes. Sim. Às vezes o prejuízo emocional não pode ser pago. Não tem aquela história, o cliente tem sempre a razão. Não é bem assim. O respeito é uma via de mão dupla. Com certeza. Então, pessoal, a gente agradece muito a audiência de todos vocês que acompanharam a gente aqui até hoje. Nosso primeiro episódio, esperamos que tenha ficado muita coisa esclarecida para quem gosta, para servidores públicos, para advogados iniciantes ou advogados que já estão aí na ativa há bastante tempo. E a gente agradece e esperamos vocês no próximo episódio.